É com muito gosto que aqui estou, repito, e é com muito gosto que estou a falar para gente jovem, e precisamente porque é uma idade em que se pode fazer uma intervenção. Vocês vão perceber, quando forem mais velhos, que vai ser difícil de mostrar coisas diferentes, porque muitos de vocês se vão fechar em fórmulas que adquiriram, fórmulas que adotaram, e depois são menos receptivos a outras coisas. Portanto, é muito bom trabalhar com estas idades. Vou dedicar esta minha modesta prestação a um professor que eu tive no liceu, em filosofia. Foi meu professor no 6º e no 7º ano. E, passando a incorreção da frase, que em termos de psicologia pode não estar certa, eu quero dizer que o professor Cansado Gonçalves foi o professor que me ensinou a ser inteligente. Lembro-me dele frequentemente e no pequeno conjunto de retratos que tenho frequentemente na minha cabeceira está o retrato daquele amigo pequenino que esteve preso, salvo erro, 13 anos por razões políticas, mas que tinha o condão de abrir aqueles com quem contatava. Quase lhes contava uma história, mas como isto é tudo muito tão cronometrado e eu falo como quem come cerejas, vou passar à frente. Vou querer dedicar também esta minha participação ao André Brígida Ramos. O André Brígida Ramos conheci-o quando, há 3 anos, fiz a argüência da tese de mestrado dele. Eu sou professor desde 1968, tenho 72 anos, nasci em 1947, sou professor, ou fui professor toda a vida do ensino secundário, mas de há 20 anos esta parte sou professor em arquitetura, onde ensino desenho, sou professor associado. Nessa condição, fui fazer a argüência da prova dele de mestrado e rapidamente me apercebi da qualidade que aquele jovem de 20 e poucos anos denotava. Quer pelo texto da tese, quer pelas imagens e depois pelas peças que eu acabei por conhecer. O André era uma pessoa que se burilou com o tempo. Nem todos têm a capacidade de herdar um background cultural significativo que lhe facilite a progressão na vida e no entendimento do mundo e das coisas, mas era de famílias muito humildes. Contudo, o André Brígida Ramos era um exemplo de uma pessoa que prova que é possível dar saltos muito grandes, progredir em qualidade. Tinha feito o curso à custa de ser servente num restaurante e, quando acabou o curso, fez projetos, fez 2 ou 3 exposições e decidiu ir trabalhar como ajudante de pedreiro no estrangeiro. Infelizmente, eu dedico-lhe também esta minha participação, porque o André dizia que eu, enquanto pedreiro, ganho bem e, acabado o trabalho de pedreiro, vou para casa trabalhar nas minhas coisas e nas minhas fotografias e não tenho que estar a pensar o que é que no dia a seguir vou apresentar. Há 2 semanas, o André estava num andaime a 8 metros de altura e um carro bateu nos pés do andaime, o André caiu e assim se perde um jovem que, à partida, fosse ele quem fosse, era sempre uma grande perda, mas assim se perde uma pessoa que no mundo da arte era absolutamente promissora.
Posto isto, eu quero dizer que faço preceder os meus textos e os meus textos e as minhas abordagens orais por pequenas epígrafes. Vou dizer 3. Um grande amigo ontem, quando viu a sequência de imagens que eu ia mostrar, disse: devias tê-las posto no ecrã. Não pus, paciência, mas eu vou dizê-las. A primeira epígrafe diz isto: é preciso ir das coisas que se vêem e não existem às coisas que existem e não se vêem. Isto é de São João da Cruz. A outra epígrafe é de William Shakespeare e que eu considero, quanto mais envelheço e quanto mais sei que nada sei, considero que é sempre verdadeira e que diz isto: há mais coisas no céu e na terra do que ousa pensar a tua vã filosofia. E a terceira epígrafe é de um poeta cuja obra completa dos haikus eu conheço perfeitamente e que me acompanha toda a vida, e deve ser a prenda que eu mais dei aos meus amigos. Quando saiu a obra completa dos haikus, eu dei aos meus amigos e faço isso frequentemente. É de um poeta chamado Basho. E esse texto é um haiku, portanto, logicamente tem 3 versos, mas eu só vou dar os 2 primeiros, que diz assim: a vida demora tanto como um aguaceiro de inverno. E agora, antes de começar a mostrar algumas das coisas que eu faço, e não foi fácil fazer a escolha, porque estas obras são, de algum modo, como se fossem filhos ou estão ligados. Umas vezes sentimos-nos afastados dela, outras vezes parece que nos reencontramos e redescobrimos a qualidade que tínhamos conseguido nesses trabalhos. Não foi fácil escolher, e então eu decidi mostrar imagens, porque eu considero que o meu trabalho é dividido em 2 fases distintas. Uma primeira fase, que se chama esbanjamento e partilha. Vejam o que é esbanjar, vejam o que é partilhar. E uma segunda fase, que se chama contenção e permanência. Penso que a palavra que deu origem à transição ou à consciência dessa mudança é a palavra finitude. E não é por acaso que eu pus este breve haiku, breve, porque são breves sempre, do Basho, que diz que a vida demora tanto como o aguaceiro de inverno. É que, meus queridos amigos, com 72 anos, o meu inverno já vai adiantado. Vocês ainda vão na primavera. Aproveitem-na até ao tutano. Mas não se esqueçam que não devem perder tempo. E depois não se esqueçam que cada um de vocês é um universo. Universo que tem que se autoconhecer, universo que tem que se respeitar e um universo que tem que crescer consigo próprio e com os outros, porque a isso estamos destinados. Tomem conta de vocês, saibam cuidar da vossa vida, é o que eu digo ao meu filho de 45 anos e aos meus netos de 9 anos. Ok? Posto isto, vamos então ao que mais interessa. Isto agora pode ter parecido conversa fiada. Quero saudar o Diogo pela observação que fez há bocadinho, porque é isto mesmo. Estas abordagens, ou outras deste tipo,
servem precisamente para abrir em cada um de nós portas que vão dar a sítios maravilhosos. Sítios que algumas vezes se adivinham já e que outras vezes não se adivinham. Mas, como em tudo, há duas maneiras de nos aproximarmos. Uma é não saber nada sobre a coisa que vamos conhecer, e isso é fantástico. A outra, que é complementar desta, que é conhecermos alguma coisa e irmos verificar e ampliar. É por aqui, não é por acaso que eu nunca leio um livro só uma vez, não é por acaso que eu nunca vejo um filme só de uma vez. Vejo várias vezes. E a pergunta que eu agora vou pôr, e não vou dirigir-me a ninguém especial, é: o que é arte? Sim, o que é arte? O meu trabalho começou de pequenino. Lembro-me que no primeiro dia em que eu fui à escola primária, uma vizinha, em casa de quem eu estava, me perguntou: Carlos, o que é que queres ser? E eu disse que queria ser o que hoje sou. Entretanto, fiz muitas outras coisas. E desde já os convido a não se fecharem num único casulo. O vosso mundo ficará ressequido, enquilosado. Não. Hoje, mais do que nunca, as artes, as ciências e toda a forma de conhecimento se entrosa e se encontra. Temos que pôr filósofos a pensar a ciência. Não porque eles saibam das células, mas porque, muito simplesmente, eles vão saber pensar as células de outra maneira. O que é a arte? Agora vou eu falar do que faço. Desde sempre trabalhei as mais diversas situações ligadas à arte. Escrevi, fiz fotografia, desenhei, pintei. Sou autor ou coautor de peças de arquitetura, e não só em Portugal, também lá fora. E vou-vos mostrar um bocadinho desta diversidade. A minha primeira fase, que durou 10 anos, chama-se esbanjamento e partilha. O que é que eu fazia? Vou contar-lhes uma sequência de ações em que eu construí e que fiz funcionar. Eu nasci muito longe daqui, num lugar onde o vento sopra de outra maneira. Num lugar que me ensinou a noção do espaço, a dimensão e a imensidão da terra e do céu, do mar e do verde. Quando pela primeira vez fruí praias maravilhosas como as da minha terra, eu quis, contente, comunicar isso aos meus amigos que não sabiam dessa minha nova experiência. Mas não tinha máquina fotográfica. É uma coisa que me aconteceu e durante muito tempo eu fiz fotografias com máquinas emprestadas. Eu conheci as praias alentejanas, onde se estava de uma forma maravilhosa, e como eu não tinha máquina fotográfica, disse: bom, eu vou recorrer a postais. Mas quando fui aos poucos quiosques que havia, constatei rapidamente que os postais, na maioria dos casos, eram uns postais absolutamente kits, pirosos. Mas alguma coisa havia que aproveitar. E não era toda a superfície do postal que era horrível. Então, eu comprei de cada postal uma quantidade. E com as fatias de que eu gostava, construí postais inteiros. Afinal de contas, o meu motivo inicial tinha sido o mar. Ok, aqui está um postal que eu construí com o mar. E os postais eram trabalhados à frente e atrás. Atrás, eu só fiz de cada postal 3 postais, mais uma prova,
uma prova de estado que era para mim próprio. É a data, é a minha impressão digital e, no caso concreto deste, eu não fiz nem o 1 de 3, nem o 2 de 3, nem o 3 de 3. Na maioria dos casos, porque eu já tinha mudado de terra e já não encontrava postais daqueles e, portanto, ficava só com o exemplar único para eu guardar a memória do que tinha feito. Vou mostrar-lhes uma sequência de postais de uma ação que eu fiz em 1980. Antes, a sequência foi mostrada na Sociedade Nacional de Belas Artes. Era uma faixa inteira de um lado da sala, o outro, e a outra faixa ia só até meio. Porquê? Até meio, porque eu queria que ficasse espaço para, durante a minha vida, eu completar o resto das peças. Não estou perturbando? Ora, os postais tinham sempre no verso aquelas marcas, que é a ordem que eu tinha usado na feitura dos mesmos, e quando eu mandava os postais, eu fazia sempre uma escrita que era feita com a ponta de uma pena de galinha e com tinta da China, que eu misturava numa determinada proporção de preto e azul. No fundo, parecia sempre preto, mas para mim não era só preto, era preto e azul. Tal como para mim a noite não é negra, é azul muito escuro, mas é noite. E então os postais iam sempre no envelope para eu daquele lado poder escrever aquilo. Paisagem de mandar, com saudades e então aí eu variava de acordo com o nível de proximidade e de afeto que eu tinha com as pessoas. Era com um abraço, ou com 2 abraços, ou com um beijo, ou com 3 beijos, ou com outras coisas. Bom, variava. Agora vou-vos mostrar mais peças. Este foi o único que eu construí onde as imagens são facilmente chamadas de objetivas e concretas. É muito curioso, porque deste postal eu penso que só fiz 2, isto é a prova de estado, depois fiz um que enviei à minha querida amiga Salete Tavares, uma extraordinária escritora sobre arte e professora de estética na Faculdade de Letras, que disse, não foi por acaso, porque tinha tido um filho com um acidente grave, ela era católica, muito convicta, foi a Fátima e o guarda-chuva delas era o único que era amarelo. E eu disse, este postal, e ela diz-me que o postal foi feito para ela. Devo-vos dizer que, de retribuição, porque eu pedia que me dessem uma paisagem de resposta. O Eugênio de Andrade mandou-me poemas e outras pessoas deste tipo me mandaram respostas muito interessantes que eu guardo ciosamente, ou então já foram entregas na Gulbenkian porque eu estou a cuidar de pôr o meu espólio. O meu espólio vai para a Gulbenkian porque as coisas têm que estar nas mãos certas. E eu adoro os meus filhos, mas não garanto que eles tenham pachorra para tomar conta disto. Bom. Ela mandou-me uma folha de papel de seda, onde escreveu um belíssimo texto a contar a história e a relacionar-se com a minha obra. Esse texto, no dia em que eu descobri que estava num frasco, num canudo de plástico transparente, no dia em que eu descobri que tinha uma pequena roturazinha de um fungo qualquer,
eu ofereci à Gulbenkian, e a Gulbenkian já expôs numa exposição antológica sobre a obra da Salete Tavares. Olhem, isto sou eu. Isto sou eu. Todos reconhecem estas pombinhas, a que eu chamo sempre pombinhas de brincar. Ok? E então, eu, que me preocupava pela conjugação da articulação e das atividades das pessoas, eu decidi que queria pôr um imenso grupo de pessoas a funcionar, mesmo que não se conhecessem. Isto sou eu, no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, a instalar 99 pombas, que vocês aqui veem, a que eu chamei pombas de brincar. Sou eu a pôr as pombas em posições que me agradassem. Umas estão em pé, outras vão ser postas noutras formas, mas já vão ver. Estas pombas, na altura, eu só tive a hipótese de ter fotografias preto e branco, mas estas pombas têm cor. Os pauzinhos das pombas são todos de azuis diferentes. E garanto que são diferentes porque num frasco eu pus azul e ia sempre acrescentando uma outra cor, alterando o azul. E, portanto, como ia pegando sempre na mesma base e acrescentava, eles tinham um aspecto diferente. As pombas eram todas brancas, mas tinham a bordejar as asas cores com tinta fluorescente. Teoricamente, eu iria querer pôr verde, magenta, amarelo e azul. Simplesmente não encontrei as tintas fluorescentes que eu queria e como o azul já ia para os pauzinhos de pegar, eu, pura e simplesmente, usei verde fluorescente, pink, magenta fluorescente e amarelo fluorescente. Isto é um miúdo que antes da montagem achou por bem mexer e eu acho bem que ele tenha mexido. No dia da inauguração, a determinada altura, eu pego numa pomba e começo a brincar. E havia na parede 4 folhas com o projeto. Eu apenas mostro 2, porque senão nunca mais acabávamos. Vou mostrar 2 folhas do projeto. Contudo, o projeto dizia que era para brincar e para fazer o que quisesse, pelo que as pessoas podiam levar as pombas para casa, se fosse o seu interesse. Quando eu comecei a brincar, logo surgiu uma grande quantidade de pessoas que começaram a brincar. Na altura fizeram uma gravação que eu há pouco tempo recuperei e em vez do pás, 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 pás que as asas fazem, o ruído estava completamente distorcido e não era possível descodificar o que era. Contudo, a Anna Atterley, se não conhecem, procurem, assistiu e na altura escreveu um pequeno e belíssimo poema sobre esta ação e devo dizer que chamou precisamente Paz, 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 Paz. Feitas posteriormente, eu vou mostrar 2 imagens para que vocês vejam a cor real que estas peças tinham. Portanto, eram muito apelativas. Chamava-se a ação 99 pombas de brincar
para outros tantos usadores. E além de no texto contido dizer que as pessoas podiam fazer o que quisessem, eu permitia-me imaginar alguns dos percursos possíveis que acontecem como acontece com as pessoas. Ou vão a direito, ou dão curvas, ou desviam-se, ou encontram-se, ou afastam-se. Os encontros e as relações das pessoas passam por este pequeno vocabulário de 5 ou 6 situações diferentes. Isto é um projeto de 1973. Não estou a amassar? Ok. Com esta ação, este sou eu, hein? Não me parece, mas sou. Com esta ação, eu ganhei o Prémio Camões na Bienal de Cerveira. O desafio era comemorar os 400 anos sobre a morte de Camões. E então, eu construí uma performance que consistia no seguinte: usando guardanapos de papel dos cafés e usando um fitilho e usando pequenas bocados de cartolina onde se põem legendas ou coisa assim, eu construí 400 ramos de flores que eram tantos quantos os anos passados sobre a morte de Camões. E a minha forma de homenagear Camões era, sempre com auxiliares, pôr no chão de Cerveira ramos de flores. E às pessoas eu também dava uma coisa. Isto sou eu, no espaço da Bienal de Cerveira, que fiz um grafite que diz todo mundo é composto de mudança, que espalhei no chão os panfletos que eu construí e em que uso o facsímile do verso de Camões mais antigo que encontrei na Biblioteca Nacional e que diz precisamente todo mundo é composto de mudança. Estou eu a preparar a instalação da entrada, mas depois, isto é um fragmento de como o chão ficava. Estão a ver ali os folhetos? Os ramos tinham a etiqueta a Camões. Os folhetos tinham escrito a ti. Eu dava às pessoas folhetos, mas é claro que os ramos não estavam mais de 2 minutos no chão, porque havia logo uns abutres que iam tirar. E não é problema, a vida é assim. Os ramos foram todos feitos por mim. Fui alguns dias antes para lá para fazer. E depois eu percorri a vila de Cerveira, dando às pessoas folhetos e depondo no chão, na totalidade do espaço da vila que eu podia percorrer, e enquanto tinha material para dar, eu distribuí folhetos às pessoas e pus ramos no chão. Quero-vos dizer que eu trouxe para todos os que vieram umas pequeninas lembranças. Trouxe para cada um folheto destes. Não desta altura, mas eu voltei a repetir isto no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, e já vão ver imagens, e voltei a repetir isto na Gulbenkian, só enquanto instalação, quando em 2012 eu fiz uma exposição antológica na Gulbenkian.
têm um folheto que eu distribuí às pessoas que diz a ti, ou seja, a cada um de vós. Mas também têm uma folha do projeto, isto era a página, projeto de montagem e intervenção para a segunda Bienal de Arte de Cerveira, 1980. O folheto que eu também tenho, a fotocópia do projeto que eu também tenho e que tenho para todos vós, é esta página do projeto, que é o estudo do panfleto. Se vocês veem, tem ali o soneto de Camões, eu risquei o que não me interessava, mas vocês conseguirão perceber o que lá estava e vão poder ver, sob a forma mais antiga que se conhece deste verso de Camões, todo o mundo é composto de mudança. Isto foi a intervenção que eu fiz no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Ao fundo está o edifício da Bienal de São Paulo, desenhado pelo Niemeyer. Neste caso, e eu nunca repito as minhas intervenções, porque senão é uma maçada, eu acrescento sempre qualquer coisa que tenha a ver com o lugar. Neste caso concreto, achei por bem cavar um retângulo de terra, e bem difícil foi de cavar, bem difícil foi cavar, porque ela era muito mais dura do que se pudesse imaginar. Depois, fiz um ritual de, com confetes, semear essa área cavada. Depois, eu, com um balde e com água, atirei a água para a frente, como que fazendo a terra ficar fresca e poder fazer germinar as sementes aqui simbolizadas, e não falo de representação, não me ouvirão falar nunca de representação, ouvirão falar de apresentação. Atenção, a arte já não é representação, a arte é apresentação, e é transcendência, e é imanência. Eu aqui simbolizava a água que ia regar as terras. Aqui eu fazia uma nova sementeira para além do pequeno espaço que eu trabalhei. Depois da terra tratada, eu envolvia ou definia o retângulo trabalhado com pequenos fragmentos de madeira, de troncos, digamos que para preservar aquele espaço que era especial. Depois, eu cobria com um lençol de linho branco, e levei o linho branco de cá, não era um pano qualquer, era linho branco, com um lençol de linho branco, eu cobria este espaço. É claro que, entretanto, e magia é uma ilusão, eu tirava daqueles sacos ramos de flores que, de uma forma velada, punha debaixo do pano, do tecido. E, passados uns momentos, eu fazia ventos. Eu fazia ventos que eram simbolizados pelas serpentinas. Eu procuro, de cada terra, usar o que ela de melhor tem para valorizar o meu trabalho. Por exemplo, numa outra situação, eu expus uma mesma peça em Brasília e no Rio de Janeiro, no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em Brasília, eu usei terra vermelha, porque na minha terra havia terra vermelha. Eu usei terra vermelha. No Museu de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a única coisa que me interessou foi usar telhas e vidros, grandes vidros de peças que tinham sido mudadas ou tiradas, ou vidros rejeitados, sobre os quais eu escrevi algumas coisas.
Não tenho imagens, mas como lhes disse, eu não podia mostrar tudo. Depois eu tiro o lençol e aparecem os ramos que floriram. E eu então ia percorrendo o espaço dando flores e fui escrever na parede, devidamente autorizado, a frase de Camões: todo o mundo é composto de mudança. Mas atenção, mudança, a mim, eu que considero o bailado uma arte fundamental, aliás, eu sou autor dos figurinos e dos cenários de um bailardo da Olga Roriz, eu comecei a fazer a escrita no muro, de forma a que a esquina do prédio me permitisse quebrar uma palavra. E então, nesta parede, eu escrevi: todo o mundo é composto de e do outro lado, dança. Mas sabem qual foi o coro que eu ouvi? É curioso. Todo o mundo é composto de mulheres. É curioso. Aqui estou eu, à semelhança do que aconteceu em Cerveira, com mais algum tempo em cima e vestido de outra maneira. A minha primeira exposição individual tem um projeto de 1973 e foi realizada em 1979 na Galeria Diferença. Chamava-se Os Dias Cinzentos. E os Dias Cinzentos caracterizavam-se pelo seguinte: as pessoas entravam na galeria, que tinha 2 espaços abertos, e esses espaços estavam forrados a cinzento. O chão era todo ele cinzento. Os espaços foram preenchidos com as mesmas pombinhas que eu já usei noutro trabalho, mas neste caso as pombas estavam destruídas, partidas e amarradas. Não é por acaso que os dias se chamavam cinzentos, senão as pombas não teriam essa condição. Aproveito sempre as condições do espaço onde estou. Aliás, se calhar vou-vos falar várias vezes nisso, porque cada lugar tem sempre muito que nos ensinar. Ou pela orientação do vento, ou pelo ruído característico, ou porque há um riacho, e se nada disso me fizer explorar a situação, aquilo que eu vou fazer é, muito simplesmente, respeitar os pontos cardeais. Houve uma vez em que isso não pôde acontecer, porque, muito simplesmente, ou mudava 3 graus, ou a minha peça ia estragar uma raiz de uma árvore. Eu achava que a raiz da árvore era bem mais importante e, portanto, atraiçoámos a orientação. Vejam o ar de quase caos que este chão tem, e as pessoas passeavam-se por este chão. Vocês veem ali restos de plástico que durante 2 ou 3 anos eu fui à Pollux comprar em cinzentos diferentes, porque eu queria respeitar a tal ideia de cinzento. Aproveitei as persianas verticais para tirar partido da luz que me definia estas linhas no chão.
Os paus das pombas, ao contrário da outra intervenção, eram todos cinzentos. Peguei no branco, acrescentei um pouco de preto e, a partir desse mesmo frasco, fui alterando sempre os cinzentos. As minhas intervenções nesta fase de que eu chamo esbanjamento e partilha, foram sempre muito norteadas pelas características cósmicas que me envolviam. Neste caso concreto, o Instituto de Meteorologia e Geofísica, era assim que se chamava na altura, forneceu-me a hora precisa em que começava a nova estação. Nós estávamos no inverno e às 10 e tal da noite, que é a hora em que começava a primavera, as luzes apagam-se e eu projeto sobre as pessoas e sobre o teto e o chão, mas nunca de uma forma ortogonal, portanto as formas das nuvens cinzentas eram todas distorcidas, eu projeto cinzentura. Até que, isto é tudo combinado com pessoas que estão ali a colaborar connosco, eu descubro no chão um lápis cor-de-rosa. Ao descobrir o lápis cor-de-rosa, eu tiro o meu lenço do bolso, onde o meu nome estava bordado por mim, e ponho o lenço por baixo do lápis. Depois, vou ao outro bolso e faço uma chuva de confetes de todas as cores. Ou seja, tinha chegado a primavera. Logo a seguir, o slide passa para azul e eu subo pela primeira vez em direção ao teto de uma forma ortogonal. E quando o teto define um retângulo azul, eu fecho o projetor, a sala estava cheíssima, eu tenho quem me segure no projetor e eu rasgo uma cortina cinzenta que dava para uma outra sala que até então não estava aberta. E eu tenho um plinto e em cima do plinto uma grande bandeja com um pano branco de linho também e a bandeja está cheia de lápis de cor com um fio e na ponta, num lado, tem a cor azul. Se fosse muito escuro era azul, ou vermelho, ou rosa, ou amarelo. Bom, e eu vou distribuir às pessoas esses lápis de cor, que elas levam com a etiqueta lápis de pintar dias cinzentos. O chão da sala que eu abri estava pejado de lápis de cor e vocês vão ver a imagem do último dia onde ainda sobravam lápis de cor. Isto é uma página do projeto que era constituído por 4 páginas, só mostro, e havia também desenhos cinzentos na parede. Eu só mostro esta página para vocês terem uma ideia, porque senão nunca mais saímos daqui, mas há aqui uma frase que é: as nuvens constituem uma barreira. Ou seja, as pessoas defrontaram-se com a situação de ser possível trazer cor aos dias cinzentos. Quero-lhes dizer que, antes do inverno seguinte, eu, como é costume comigo, fiz envios pelo correio para 100 pessoas distintas encontradas carregando ao acaso
ou picando ao acaso a lista telefónica. Nesse envelope eu enviava uma frase que dizia lápis de pintar dias cinzentos e enviava cerca de uma dúzia de lápis onde o preto e o cinzento não estava, que as pessoas terão recebido e terão dito é um maluco qualquer, ou o que é que isto quer dizer, o que é que se passa. Uma história muito curiosa aconteceu-me uns anos depois. Estava eu no metro e vejo uma jovem, ainda jovem, muito bonita, a olhar-me fixamente. Bom, não é suposto eu ficar atrapalhado com estas coisas, mas era demasiado insistente. E eu comecei, enfim, a adivinhar quadros e ela foi-se chegando a mim. E eu disse, bom, o que é que isto vai dar? Devo-lhe dizer que não era uma questão de insegurança, era uma questão de estranheza. O que é que se vai passar? A páginas tantas, ela abre a carteira. Eu digo, querem ver que vai tirar uma pistola? Mas não. Tirou um lápis, que por acaso era cor-de-rosa, e disse, anda sempre comigo. Guardou e saiu. Eu não faço ideia quem a senhora será. Passo agora para a minha fase de contenção e permanência. Esta escultura foi feita na Praça The Economist, em Londres. Foi feita num sítio onde a arquitetura maravilhosa do casal Smithson, os que forem para a arquitetura vão passar pelo entendimento destas construções. Como é que isto aconteceu? Eu integrei a representação portuguesa à Trienal de Arquitetura de Milão. E, nessa situação, as representações eram convidadas a levar um outro tipo de arte. Sim. A peça percorreu vários países da Europa e não só. Quando chegou a Londres e era a altura de apresentar a minha peça, os ingleses disseram que pagavam uma peça que eu fizesse propositadamente para eles. E foi o que eu fiz. Construí esta peça. Estão aqui a ver-me a dar indicações. Eu teria muito gosto em participar, mas o arquiteto de obra que estava aqui disse-me, não mexa, porque se partir uma peça, o seguro não paga. Se eu partir, ela paga. Se for o senhor, não paga. Bom, a peça cresceu. A peça foi feita, eles pagaram uma semana em Londres para eu estudar o lugar. Há aqui linhas de implantação que têm a ver com o meio da escada, prolongamento do miolo dos edifícios. Bom, não vou explicar agora. Fazia também uma exposição de alguns vidros em que em silicone eu escrevia Beyond the Very Edge of the Earth. Ou seja, o título da peça era Até ao Fim das Terras Todas. E o meu amigo Richard Zimbler traduziu, e muito bem, para Beyond the Very Edge of the Earth. Isto é uma fotografia feita por mim dos vidros que, de acordo com a hora, dava aparências diferentes. Curiosamente, vocês veem aquela forma, que é a forma da peça, ali registada, que é só uma questão de ótica. Então, as luzes do lugar, aqui não tem nada a ver com produção minha. Isto é uma exposição que eu fiz no Museu da Cidade, no Pavilhão Branco. Isto são desenhos. São a branco, aquelas sombras têm a ver com a fotografia e onde há desenho de formas rigorosas. Isto são os desenhos que eu faço no chão com fio azul para desenhar a estereotomia da peça que lá vou montar. Olhem, isto é uma das peças, está em exposição
na Casa da Cerca. Isto é outra das peças, está em exposição no Palácio Galveias. Isto é outra peça que pertence a um colecionador. Há uma frestazinha de 1 centímetro ali que permite vislumbrar para o outro lado. E isto é uma peça que Serralves me comprou. Devo dizer-lhe que esta peça e os desenhos foram combinados. O diretor de então de Serralves veio de avião a Lisboa, almoçou comigo, viu as peças, escolheu esta escultura e escolheu os 12 desenhos. Naquele dia disse que os queria comprar. Este material só me foi pago há 2 anos. E a exposição aconteceu em 1980. Olhem, havia sempre pequenos desníveis. Isto são os desenhos. Isto foi uma peça que eu fiz para Cerveira, para o Jardim de Cerveira, para o Parque de Cerveira. É uma peça que tem 9 metros por 1,5 metro, é em betão branco. Isto é uma peça que eu fiz para Cerveira, para Santo Tirso, para o Museu de Santo Tirso, com que inaugurei o museu desenhado pelo Cisa Vieira e pelo Souto Moura, em parceria. Esta peça tem precisamente a mesma dimensão da que está no exterior. Há outras esculturas. Esta pequena escultura em bronze que está aqui esteve 30 anos no meu ateliê sem ser mostrada. Isso é uma característica que me vai caracterizando, mas se eu acho que não deve sair, não sai. De um dos lados tinham aquele espelho despolido e deste lado tinha uma árvore fatiada. Isto era só para lhes dizer que peguei na planta desta zona onde eu ia expor, que é da autoria do Álvaro Cisa e do Souto Moura, e eu ando sempre à procura de uma geometria que informe e informe o meu trabalho. E estas linhas, podia explicá-las, poderá ser para outra altura, mas é para vocês verem como eu trabalho com números e com geometria. Atenção! Quando não dá a numerologia que eu quero, ou as concomitâncias e as concordâncias que eu quero, quando não dá, eu não me importo nada, porque eu faço questão de ser capaz de introduzir o erro no sistema. E para ser muito, muito breve, vou-lhes dizer que uma vez pintei uma tinta celulósica sobre uma sintética. Acho que é assim, porque a outra já não faz efeito. E a tinta de baixo ficou toda esfarrapada, porque era incompatível. Mas o efeito era lindíssimo. Então, como eu gostava daquilo e eu não seria capaz de fabricar aquilo, foi o acaso, eu deixei que a reação química se resolvesse e, pura e simplesmente, estabilizei com o verniz mate. Portanto, introduzir o erro no sistema, a criatividade é capaz disso. 2 notas podem não ser consonantes, mas podem funcionar muito bem em dissonância. Olhem, isto é para vocês verem como eu desenho sempre no chão para obter o rigor que me interessa. Sabem porque é que eu pus esta imagem? Porque aqui um operário precioso.
Eu devo-lhes dizer que antes de montar uma exposição, ou antes de fazer trabalhos que impliquem serralharia ou carpintaria, eu tenho uma reunião com as pessoas que vão trabalhar comigo. Eu a elas vou ficar a dever a sua competência. Eu sei carpinteirar e sei fazer soldadura, mas eles fazem muito melhor que eu. E eu crio com eles uma relação de cumplicidade e eles são os mais preciosos colaboradores que eu posso arranjar. Há poucos dias, o António Guerreiro, que escreveu um texto para um trabalho meu, dizia-me: epá, tu rodeias-te dos melhores. E eu disse: é verdade. Capacidade deles e mérito meu de ser capaz de os preservar. Há um pedreiro que pelo menos de 2 em 2 meses, o combinado é ser todos os meses, vai almoçar comigo. E ensina-me sempre coisas, porque ele sabe muito mais daquilo do que eu. Portanto, isto é a minha homenagem às pessoas que trabalham comigo. Uma exposição de fotografia, eu não lhe chamo fotografia de fotógrafo, chamo-lhe fotografia de trabalho. Isto foi feito no arquivo fotográfico. Eu fiz a instalação deste aparato que dá a volta à sala, que são prateleiras brancas absolutamente impecáveis, sobre as quais foram postas fotografias e paisagens de mandar. Vejam o aspecto da sala, de quem entra. Não estão na parede, porque eu não sou fotógrafo. Eu faço a fotografia para aproveitar. E aqui estão algumas fotografias. Uma pintura na parede. Eu sou anti-grafite, mas há sítios onde eles funcionam e deve haver lugares próprios. De qualquer dos modos, eu só mostrei este bocado para vocês perceberem a naturalidade com que esta tinta está sobre aquela pedra. Isto é uma casa em degradação. Isto é uma casa que foi casa e já não tem telhado. E isto, quando eu fiz a minha exposição em Évora, há um cemitério perto, a uns quilómetros, a caminhonete parava e eu disparei da caminhonete esta fotografia de que gosto. Isto foi uma peça que eu fiz em 86 a convite do Nuno Teotónio Pereira. Eu tinha sido acabado de operar pelo meu amigo Eduardo Barroso, quando o Nuno Teotónio Pereira me diz: tens uma semana para escolher um sítio para fazeres uma instalação pública. E eu disse: estou doente. E ele disse: não, mas eu quero que tu participes. O que é que eu fiz? Eu todos os dias passava por ali, puxei da memória, escolhi o sítio, defini o que queria fazer e esta peça esteve lá um mês. Tinha uma única luz que vinha do quartel do outro lado. E os prumos foram todos pintados com tinta branca e pulverizados com a tinta ainda úmida, com esferas de vidro, que são as mesmas esferas que se juntam na tinta branca para a pintura do risco nas estradas. Os pneus gastam, mas aparecem novas esferas que continuam a... Chamava-se isto uma floresta como um rio. Aqui é uma exposição muito recente, vou passar a correr. Isto é uma escultura de parede. Esta peça que aqui está foi construída com fragmentos de madeira. Quando eu pus um andar na minha casa, foi preciso tirar algumas peças de madeira. Eu aproveitei e isto foi trabalhado durante 30 anos. É madeira que tem por cima papel de seda e depois por cima tem carvão e fixador. Isto é um fragmento. Isto é uma exposição que eu fiz na Cordoaria há pouco tempo, que se chama Atravessar o Mar, ponto, suspenso.
Todo o chão estava coberto com cal e as pessoas passavam de uma sala para outra. Esta era a sala dia, aquela era a sala noite. Isto são as rugas do tempo. A convite do meu amigo Cardeal José Tolentino de Mendonça, fiz para a Capela do Rato uma instalação. Esta instalação foi adiada 1 ano, porque era preciso uma verba para os materiais e, felizmente, uma grande amiga que estava para estar aqui hoje e não pôde estar, foi capaz de, generosamente, a troco de nada, dar 1000 euros para o construtor transportar aquilo que está ali no chão. E então, o que é que eu fiz na capela? Tirei todos os bancos e todas as cadeiras, tapei os altares com caixas de ferro negro, só até determinada altura, porque o altar não ficava ocultado, não era sonegar o altar, era criar uma outra leitura, e apenas deixei ficar uma santa. Ok? E eu desenhei uma peça para este chão, que é uma peça em ferro, que tem 3 metros por 60 centímetros, que é toda coberta de sal. Além desta luz, havia 4 pequeninas luzes que apenas iluminavam a cúpula. Isto parece muito claro, não sei se vos parece, mas, efetivamente, as pessoas, ao entrar, tinham que se adaptar à iluminação para poder... Isto é a escória de ferro. O Cardeal Tolentino de Mendonça, na altura, Padre Tolentino de Mendonça, permitiu que eu lá pusesse 18 toneladas de escória de ferro e as pessoas pisavam a escória de ferro com o barulho inerente à escória de ferro. Havia um fundo permanente de som que era água, como se fosse água a correr. Devo-vos dizer que a sonoplastia é uma arte de uma qualidade desmedida. Se vocês gravarem uma chuva, parece que estão a bater em chapa. Eu, para conseguir que parecesse um rio, tomei não sei quantos banhos e só o banho em que eu recebi a água com as mãos é que deu o som que eu queria. Isto é para lhes dizer que sempre que trabalho eu escrevo. Isto é uma página das coisas que eu escrevo. Isto é uma página de um projeto que eu fiz para a Capela de Sines, em que havia uma grande peça do tamanho de um túmulo profanado que ficava a levitar. Isto é uma página onde eu tomo notas das dimensões dos meus trabalhos. Isto é uma página onde eu aprendo como fazer uma flauta. E isto é uma página em que eu dou nota de que os instrumentos em madeira têm que ser feitos na altura em que a madeira esteja seca, sob pena de depois desafinar frequentemente. Quero dizer-lhes, meus amigos, que isto deu uma ação. Deu uma ação em que eu construí flautas e enviava flautas para 100 pessoas com um método elementar de aprendizagem de flauta a que eu pus uma capa, feita por mim. O método era elementar, era para toda a gente. Quero que saibam que enviei flautas e como eu queria ter aprendido piano e não aprendi piano, não era flauta que eu queria mandar, era piano. Mas então a mensagem que ia presa à flauta é: se eu pudesse, dava-te um piano. Quero só dizer umas palavrinhas. Muito obrigado. Olá. Primeiro para lhe agradecer a sua vinda. Tá bom, muito obrigado. A sua lição. Para cumprimentar os jovens, os que vêm de Mação, onde estão? Vieram logo para a frente. Os da albergaria eu sei onde estão.
estão por aí, e depois de Idães, Felgueiras também sei onde estão, porque tem ali um pão de ló ótimo. Bom, que já encontrei. Bom, ouviram aquilo que eu também ouvi numa parte, porque a vida de presente é assim, vim de uma audiência, vou para uma audiência e ainda volto depois para estar convosco, e notaram primeiro a paixão. O mestre Carlos Nogueira é um apaixonado por aquilo que sente e por aquilo que faz. Paixão. Não há arte sem paixão, não há nada na vida que mereça a pena ser vivido sem paixão. Em segundo lugar, ele disse-vos, e com razão, ninguém morre por não ter sensibilidade artística, por não ter estudado a arte, por não ter dado na sua vida atenção à arte. E, no entanto, faz a diferença na nossa vida. E a arte entra na nossa vida todos os dias, quando menos esperamos. Paramos, olhamos, vemos, compreendemos. Gostamos de formas diferentes daquilo que vemos. É um pôr do sol, é uma cena na rua, é um encontro com pessoas, é um quadro, é um edifício, é uma escultura, é um filme, é um cenário de uma peça de teatro e por aí adiante. É a capa de um livro de que gostamos, é uma montra que apreciamos. Portanto, temos arte permanentemente a cruzar-se connosco na nossa vida. É uma questão de olharmos e vermos. Depois, eu admito que muito do que foi aqui dito seja difícil de ser gostado igualmente por todos. Porque esta arte não é bem a arte clássica. Muita dela é arte pública. Isto é o aproveitamento do espaço público, da natureza, das ruas, dos prédios, para, em função da visão, da escala, da luz, do enquadramento, construir qualquer coisa que dê um significado mais, um significado diferente àquele espaço. O jardim estava lá, a árvore estava lá, a rua estava lá, o edifício estava lá, e foi acrescentado qualquer coisa, nem que seja por um tempo, que as pessoas dirão: qual é o significado disto? Se olharem e disserem: não, isto é uma cerca, não, isto é para separar um espaço de outro espaço, não, isto é para criar uma perspectiva, não, isto é para dar a ideia de que a natureza não é totalmente incompatível com aquilo que é criado pelo ser humano. E a arte pública é muito isso. E é mais fácil, penso eu, ou pensaria eu, de compreender por gente mais nova do que por gente mais velha como eu. Mas eu gosto. As instalações, ao não falar de instalação. Instalação é uma realidade que usa os materiais mais espantosos, viram aqui, e mais difíceis de trabalhar. O aço, o ferro, a madeira e por aí adiante. Tudo o que foi aqui descrito, que os utiliza criando uma realidade que não é o quadro clássico, não é a escultura clássica, não é um edifício completo, perfeito, não. É uma realidade que naquele espaço, pode ser até um espaço fechado, representa uma forma de criatividade do autor, mas para ser entendida pelos outros e partilhada de forma diferente. Falava-se aqui de Serralvos, que pelos vistos eu não sabia que tinha problemas assim, de demorar tanto tempo a pagar. Eu passei as passas do Algarve. Pronto. Mas enfim, indo a várias exposições em Serralvos, que é um museu no Porto que está virado, está vocacionado para arte destes dias, arte contemporânea, e, portanto, à frente do tempo, ou acompanhando o tempo. E entrava-se, por exemplo, numa sala, sem luz, e a instalação era uma instalação em parte também com luz artificial que era criada. E era a refração da luz. Como é que a luz se projetava
e se projetava em vários planos, em vários objetos, com vários materiais. Era o que existia no meio daquela sala. E as pessoas, umas admiravam o efeito da luz, outros o tipo de sombras e a graduação das sombras, e por aí adiante. E havia quem não gostasse nada, havia quem gostasse muito, mas com toda a arte é assim. Claro. E quem gostasse, o que é mais normal, um pouco. Um pouco. Depois notaram uma outra característica aqui do mestre Carlos Nogueira. Gosta de partilhar. Gosta de partilhar. Isso tem a ver com o artista, mas tem a ver com a pessoa. Esta ideia é ótima, eu desde já meto um empenho para quando enviar envelopes, mandam para mim. Sim, senhor. Porque como é escolhido aleatoriamente na lista telefónica, meta Marcelo Rebelo de Sousa. Aleatório, mas sempre. Apetece-lhe partilhar lápis de cores que utilizou para aquilo que é muito criativo, é de repente num espaço a cor ser uma cor distribuída aleatoriamente, quer dizer, casualmente, com lápis de cor no chão. Mas também mandou flautas. Isto é muito a ideia de que a arte é partilha e a vida humana é partilha. Nós damos aquilo de que gostamos. Ou devemos dar aquilo de que gostamos. Dirão, é estranho. Mas estava ali atrás a ver a vossa reação, de alguns ou de algumas, e dizia, mas que estranho. Aliás, o próprio mestre disse que uma outra pessoa que recebeu disse, coitado, o homem deve ser um pouco amalucado. Se me permite, conto-lhe uma história. No ano a seguir, fui chamado às finanças porque tinha comprado 5.000 lápis de cor sem justificação nenhuma. E o senhor achava que era para fazer negócio. Gozou-me no meio daqueles todos. Até que veio uma jovem que disse, o colega deixa, eu atendo. E eu resolvi as coisas com ela. Mas eu fui maltratado pelas finanças de Oeiras porque... Mas, ó mestre, a história da arte está cheia destes, de artistas que foram maltratados. Porque verdadeiramente o criativo é sempre o mais criativo e sobretudo o criativo mais original e mais heterodoxo é sempre diferente do que se acha que é o padrão normal. Mas não há padrão normal. Nenhuma de vocês e nenhum de vocês é igual a nenhuma outra, a nenhum outro em todo o mundo e nomeadamente que aqui estão. E essa é a riqueza da humanidade. Somos todos diferentes. Todos diferentes. Isso tem de se compreender e os artistas, se quiserem, os criadores, mais criadores, são mais diferentes do que os outros. Por isso é que criam aquilo que nós não criamos. Conseguem criar o que é estranho e numa época é considerado uma loucura. E daí a um tempo já não é uma loucura. Olha, muito obrigado, mestre. E agora deixo aqui com as perguntas. Enquanto fazem as perguntas, façam muitas perguntas para dar tempo para eu receber a audiência e voltar. Deixe-me só dar-lhe um livro meu, que são textos de trabalho. Muito obrigado. E ainda por cima, vejam bem, tem como amigo e operador o meu mais antigo amigo, que é o professor Eduardo Barroso, como sabe. Claro. Desde 1 ano e meio de idade. E deixe-me dizer-lhes que tenho folhetos ali, dos que eu distribuí ou dos projetos. Para dar a todos? Para dar a todos. E tenho para cada escola 2 catálogos, que também estão num envelope, endereçados às escolas, e 2 a 8 dias vou à Maia imprimir um novo catálogo. Se me deixarem as moradas, eu mando também o próximo catálogo e mando-lhe assim também. Fazem favor de guardar, porque daqui a uns aninhos poderão dizer, eu tenho do mestre Carlos Nogueira, que conheci numa ação no Palácio de Belém, catálogo que ele me enviou para mim e só para mais 100, não enviou para todos os portugueses. Bom, agora boas perguntas. Obrigado. Obrigado. Até já.